Olá, boa noite. Eu sou o Francisco Maio Bioptes e nessa edição, nessa quarta-feira, dia 26, você vai conferir tudo sobre o final da Libertadores, que é a edição número 63 do campeonato. O jogo está marcado para sábado, dia 29, em Guayaquil, no Equador. E na mesa, para discutir comigo sobre esse evento tão esperado sobre o futebol sul-americano, eu chamo Kaique, Pedro. Boa noite, Francisco. Boa noite, ouvintes. O próprio fato de ser jogo único já é muito polêmico. Há mais ou menos 3 anos, a Conmebol copiou essa ideia do futebol europeu, que é uma ideia vista na Champions League, e propôs a forma de final única para o principal torneio sul-americano. Mas o que não foi levado em consideração é que as torcidas não conseguem ter a mesma efetividade nos estádios, além de muitos locais não oferecerem a mesma estrutura dos times que disputam essa final. E é uma final de Libertadores com duas equipes brasileiras em Guayaquil, no Equador. Falar só isso já seria um caos. É uma total falta de consideração com os torcedores brasileiros e além da logística ser complicada e o alto custo que vai ser gasto com ingressos, passagens, alimentação e estadia, a atmosfera da decisão vai ser prejudicada. A energia da torcida não será a mesma por conta desses fatores que afetam a ida daquele torcedor que ama e torce pelo clube de verdade ao estádio. É tão anticlimático que uma decisão tão representativa assim entre Flamengo e Atlético, por toda a rivalidade e história construída nesses últimos anos, tenha o seu principal capítulo ou o seu desfecho em um ambiente como esse. É uma final de Libertadores e com certeza é o ápice dessa rivalidade entre Flamengo e Atlético. Eu também vejo assim como uma dificuldade logística, né? O time do São Paulo também teve que jogar, né, a final da Copa Sul-Americana fora do Brasil. Os torcedores tiveram muita dificuldade para chegar no estádio, tiveram que passar dias viajando, né, para no final se decepcionar com o time. Essa foi a verdade. Então, às vezes a gente tem um grande desafio para pouca recompensa, né? A não ser que o seu time seja campeão e aquilo possa valer a pena, mas essa final única impede com que alguns torcedores tenham acesso ao estádio e, enfim, torçam pelo seu time. Exatamente, mas a equipe estão se deslocando para Guayaquil, no Equador, não é mesmo? Sim, as equipes já estão. E nessa semana nós tivemos aí uma definição dos calendários, né? E os times já se organizaram, inclusive o Flamengo saiu nesta manhã para Guayaquil. A questão financeira das torcidas que acompanharam as Libertadores realmente não foi levada em consideração, além do espaço geográfico da América do Sul e na Europa. E para apresentar na nossa conversa, convido o comentarista João. Realmente, Francisco, quando a gente olha a questão financeira da América do Sul, do povo latino-americano, a gente vê que grande parte das massas que compõem as torcidas, né, vão ficar de fora desse espetáculo por conta da logística para a viagem, né, o preço ser muito elevado e também de equipes preferirem convidar pessoas mais influentes para fazer parte da sua torcida presente dentro dos estádios. Agora eu vou passar para o Andrei, que ele tem um comentário a fazer. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes. Além disso, né, temos a possibilidade do jogo não ocorrer por questões de segurança. Há um vulcão próximo à região, chamado Cotopaxi, que nos últimos dias andou causando alerta ao governo do Equador. De acordo com o Serviço Nacional de Gestão de Riscos, o alerta amarelo do vulcão serve apenas como medida preventiva e, até o momento, não interfere na realização do jogo sábado. O Flamengo embarcou rumo a Guayaquil na manhã dessa quarta-feira e foi acompanhado pela torcida no Ninho do Urubu até o aeroporto. O Atlético Paranaense também embarcou na manhã, acompanhado por torcedores alucinados no corredor do aeroporto. Hoje a gente pôde ver uma grande movimentação pelas imagens que a imprensa divulgou, né, das torcidas que fazem sua tradicional festa, né, com sinalizadores, com fogos de artifício, cantos, para empurrar e incentivar o seu time nesta final. Hoje a gente viu em muito mais volume a torcida do Flamengo, que também estará em muito mais volume presente na final, segundo a venda de ingressos. A gente pode ver que vai ser uma grande festa desde aqui da partida dos times. E a equipe do Flamengo, né, é sem dúvidas, para mim, a grande favorita dessa final de Libertadores. Tem grandes jogadores, grandes individualidades que fazem a diferença em uma decisão como esta. Jogadores de seleção, né, como o Arrascaeta, o Pedro, Everton Ribeiro, o Gabigol, o Vidal agora também, que trazem consigo um grande salto na qualidade técnica
da equipe e, é claro, uma grande vantagem que eles levam para essa final. Mas, pelo outro lado, do Atlético, temos o Felipão, né? Que dispensa comentários. Vencedor de 2 Copas Libertadores, campeão da Copa do Mundo com o Brasil em 2002 e que tem um grande conhecimento tático do futebol. Dizem que ele estava ultrapassado quando ele veio treinar o Atlético, quando voltou para o Brasil, esse retorno, teve algumas passagens pelo Palmeiras que não deu muito certo, mas com certeza essa final da Libertadores ela terá algo diferente e será entre essa qualidade técnica do Flamengo contra a qualidade tática da equipe do Felipão. João, quantos ingressos já foram vendidos e qual a expectativa do público para esse jogo? Bom, cerca de 15 mil ingressos já foram vendidos entre as duas equipes e a Conmebol espera em torno de 40 mil torcedores para a partida. Inicialmente, os governos do Equador e da própria cidade de Guayaquil acreditavam que 50 mil pessoas podiam se deslocar do Brasil para o Equador, mas as dificuldades horteleiras de voos não permitiram o sucesso esperado. O estádio monumental Isidro Romero Carbo tem a capacidade de 59.883 pessoas e um bom público para a final fora do país. Não é mesmo, João? Com certeza, né? É um número muito alto e como a gente já citou, toda a dificuldade do povo brasileiro, né? E também do povo latino como um todo, porque quem não quer ver uma final de Libertadores, né? As dificuldades financeiras que a gente tem para chegar nesse estádio pode acabar resultando em muitos espaços vazios, né? A gente sabe que a torcida do Flamengo vai se fazer mais presente, pelo menos é o que tudo indica, né? Mas nós sabemos que apesar de ter bastante torcedores, porque não vai decepcionar, né? A torcida do Flamengo é uma das grandes do país, poderia ser uma festa muito maior, né? A gente sabe que o futebol no Brasil movimenta as massas e com certeza uma final de Libertadores, caso não fosse realizada, né, em jogo único, fosse um jogo de ida, uma partida de volta entre o Flamengo e o Atlético Paranaense, seria uma festa ainda maior, né, para o futebol brasileiro e para o futebol sul-americano. E é mais uma final de Libertadores entre brasileiros, né? A terceira seguida já, e nesse formato somente clubes brasileiros disputaram a final, em final única. Isso mostra também como que o futebol brasileiro vem se sobressaindo em relação aos seus adversários da América do Sul. A título de comparação, é a terceira final do Flamengo em 4 anos. Ele, em 2019, foi campeão, 2021 disputou contra o Palmeiras, acabou derrotado, e agora 2022 enfrenta o Atlético em mais uma final, e é uma grande equipe que vem em busca de mais um título para sua coleção. Muitos jogadores que estavam na conquista do título de 19 continuam na equipe, e é também um grande trabalho da manutenção do elenco por parte da gestão flamenguista. E vale a gente relembrar, né, como o Andrei falou, o único time não brasileiro a participar de uma final única foi o River Plate, que perdeu para o Flamengo, né, naquela final de 2019, naquele dia fatídico que o River tinha o título na mão, mas com a entrada do Lucas Prato no jogo, ele acabou cedendo 2 gols rápidos e entregou o título de bandeja para o Flamengo, né? Sim, bem lembrado, João. Aquela época ali, o Flamengo voando, né, com o time de Jorge Jesus, 2 gols do Gabigol, bem no finalzinho, né, virando o jogo antes da prorrogação. A gente ainda pensou que ia pra prorrogação ali com aquele empate, mas ali com a falha ali do zagueirão, o River deixou o título escapar no final. E um dado interessante desse jogo é que o estádio, além de ter capacidade de 59 mil pessoas, por causa do comércio e também por causa dos equipamentos televisivos para a transmissão do jogo, teve a sua capacidade reduzida para 47 mil lugares. E até o momento a Conmebol só divulgou que 30 mil desses ingressos foram vendidos, os ingressos que estavam ali na faixa de $250, né, um valor pouco acessível ao bolso do torcedor comum no Brasil. Bom, a estimativa da Conmebol é que esse público ainda chega a 40 mil torcedores, né? Mas eles ainda não contam com a lotação máxima do estádio, a 47 mil. Este problema, né, nós podemos dizer assim, com relação aos preços dos ingressos, se deve também a esse novo formato, né, de streaming. A gente tem a TV Conmebol hoje, tem outros veículos de comunicação que hoje tem aí presença, né, dentro das competições. Inclusive, essa final única é uma forma de capitanear dinheiro para essas organizações que estão tomando conta aí dos patrocínios, enfim, da organização da Copa.
né? Eu espero uma grande festa. O Flamengo, dos ingressos disponibilizados para as torcidas, além do público geral, os torcedores do Flamengo já compraram 11 vezes mais ingressos do que o torcedor do Atlético, né? Ali o torcedor do Atlético está por volta de 1.500 ingressos comprados, enquanto o Flamengo já comprou 16,5 mil ingressos para estar lá presente na final, né? E fora o público ali médio que também já consumiu esse ingresso, já chegando a 30 mil, que é o número total de ingressos vendidos. Então, espero que seja uma grande final. Acredito que os torcedores do Flamengo vão estar muito mais numerosos nessa final, e por isso o time rubro-negro vai ter vantagem, né, se é que podemos dizer, né? E agora eu queria puxar um pouco de assunto sobre a tática, né? A gente sabe que o Flamengo é um time bem ofensivo, né? A gente pôde ver isso na final contra o Corinthians, agora na última quarta-feira, né? Onde o Flamengo empatou por 1-1, fez 2 gols que foi impedido. Então a gente pode ver que é um Flamengo forte, um Flamengo ofensivamente muito ativo contra um Atlético Paranaense do Felipão, que é um time um pouco mais defensivo, mais conservador, que busca o contra-ataque após fazer um gol. Como é que você avalia essa tática dos dois times para essa final, João? Então, nesse caso, né, como o Andrei já havia falado, o Flamengo ele tem uma questão técnica muito forte, né? Os jogadores têm grandes nomes individuais, o Arrascaeta, o Gabigol, mas a gente não pode subestimar, né, o Felipão, que deu penta pra gente, né? Ele estava lá e foi comandante da seleção em 2006, apesar do resultado não ter sido positivo, a gente viu um bom jogo brasileiro naquela seleção e até hoje ele passou por altos e baixos, mas ele mostrou serviço nesse Atlético Paranaense para chegar numa final de Libertadores superando o Palmeiras. Então a gente não pode deixar passar que ele tá acostumado com jogos grandes, né? Ele tá pronto para chegar nessa decisão fazendo uma leitura muito boa do time do Flamengo para apresentar um resultado bom dentro de campo, mas como foi dito, o Flamengo ele vai para cima, ele não se satisfaz com um só gol, ele sempre busca mais, mas eu não me surpreenderia se o Felipão conseguisse montar o time, adequar o time do Atlético Paranaense para um empate ou até mesmo uma vitória decidida em um lance-chave do jogo ali para conseguir um título para o Atlético Paranaense, né? Os dois lados são, tipo, se a gente for falar de qualidade de jogadores, o Flamengo, né, uma folha salarial também muito maior e é o grande favorito, mas a gente não pode tirar aquela pulga de trás da orelha, né? A gente tem que ir para esse jogo ciente do que pode acontecer. E aí, André, o que tu acha dessa final? O que tu acha da tática dos dois times? Como eles vão para essa final? Qual é a sua perspectiva? Eu acredito que o Flamengo ele venha para cima do Atlético, como ele faz em todos os jogos que o Flamengo está disputando, Copa do Brasil, o brasileiro, ele não espera o adversário, ele vem para cima, aposta muito no poder ofensivo, né, com Pedro e Gabigol, os dois centroavantes que acabaram dando certo. O Dorival achou um jeito de encaixar o Gabigol e o Pedro juntos e tá dando muito certo, tá trazendo resultados. E o Pedro, né, também dispensa comentários. Possivelmente o nosso centroavante na Copa do Mundo, não sei se chega para ser titular, mas com certeza no grupo ele vai compor a seleção no Catar. E o Arrascaeta é o diferencial do Flamengo, é um grande jogador que vai... Agora faltou a palavra, fazer diferença. Que vai fazer a diferença nessa final, como ele faz em todos os outros jogos também. Mas eu acredito muito que o Felipão possa segurar esse Flamengo, esse grande time do Flamengo, e o Felipão também é muito experiente, ele sabe se sobrepor contra as adversidades e pode trazer esse título inédito para o Atlético, que é o que está faltando para ele nessa galeria de troféus do Atlético, que já conquistou praticamente tudo que pode, tudo que disputou. Sim, é verdade, eu concordo com você, Andrei. Também acredito que o Flamengo vai propor o jogo, né? Porque é justamente o que a gente vê nos últimos jogos. Imagina uma grande final para nós assistirmos no sábado. Com certeza, o jogo ocorrerá sábado, dia 29, às 17 horas, de acordo com o horário de Brasília. Os torcedores que não viajarão até Guayaquil poderão acompanhar a transmissão do jogo Flamengo versus Atlético pelo SBT, TV aberta,
e a ESPN TV fechada. Além disso, a Comebol TV fará a recepção em sua plataforma paga. Nossa mesa de conversa se encerra por aqui. Desejamos a todos uma ótima noite, uma ótima final de Libertadores e até a próxima.